sua agenda para você não perder. Em falando de look, eu quero apresentar para vocês. Quem estava aqui semana passada e viu, né? E hoje eu vou aqui repetir. A gente vai estar repetindo esse vídeo para vocês conhecerem a nossa coleção da nossa loja Fire Store, que já está, irmãos, funcionando. Amém? Vocês já podem começar a fazer a encomenda da sua camisa, porque a turma, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro mostrar, depois eu falo, né? Beleza? Então aqui está nossa parte do nosso catálogo. E as camisas, né, já estão no forno, tá? E a gente já vai fazer amanhã, tá, o primeiro pedido das camisas. Então você que quer já pegar a sua antes da conferência, então você já dá o seu nome hoje, tá? Você procura a Laís no final do culto e dá uma entrada nela aí, R$ 15, vê com ela direitinho o valor, ela vai te explicar tudo direitinho. Então você vai poder já encomendar a sua camisa, dá um sinal e você paga o restante quando a camisa chegar. Nossos bonés também já estão prontos, já estão vindo, né? Acredito que daqui a uma semana já vão estar aqui. Então você também, são poucos itens do boné, então você também pode garantir o seu. São apenas 20, tá? Então não deixa para cima da hora. A turma gosta de deixar as coisas para cima da hora. Aí quando chega no dia assim, olha, tem a camisa G, a preta. Não, acabou, irmão. Tem azul, não sei o que das quantas, e aí você perde a oportunidade. Mas, em nome de Jesus, esse ano vai ser diferente, amém? Então já se prepara. No final do culto teremos cantina também, tá bom? Você pode ser um ofertante para essa conferência também através da cantina. Você pode ajudar, tá? Comendo uma coxinha, um pastel ali. E todos esses valores que nós estamos levantando para a nossa conferência em setembro, tá bom? E Deus multiplique a sua sementeira em nome de Jesus. Eu quero, antes de ministrar também, né, hoje tem muitos aniversariantes hoje, né? Pelo menos no grupo lá foi uma ruma de gente. E quero convidar aqui Esther. Né, Esther está fazendo mais um aninho hoje. Vem cá, Esther. Alguém mais está fazendo aniversário hoje? Fez ontem? Essa semana aí, hein? Esse mês pode vir aqui. Então nós vamos orar pela Esther, que está fazendo mais um aninho de vida hoje. Nós vamos abençoar a vida dela, né? Uma jovem que Deus tem grandes planos e propósitos para a vida dela. Eu queria convidá-la aí para orar por ela. Amém, glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer pela vida de Estherzinha, Senhor. Deus, é muito bom, Senhor Jesus, se alegrar com essa novidade que ela está contando os dias dela na Tua presença, Pai. E Deus, nós queremos liberar sobre a vida dela, Pai, um novo tempo, onde o Senhor, Deus, traga bênçãos sem medidas sobre a vida da Esther. Deus, nós queremos declarar, Senhor Jesus, que ela será uma voz nessa geração, Pai, para impactar toda uma juventude, Senhor. Deus, que aonde Esther colocar a planta dos seus pés, que a presença do Senhor chegue junto com ela. Deus, eu oro pelo seu coração, que o Senhor continue guardando o seu coração com essa menina tão inocente, tão dócil. Deus, que revela o Senhor nos mínimos detalhes, Pai. E Deus, todos os sonhos, projetos que Esther tem colocado diante da Tua presença, Pai, que tudo venha se realizar na íntegra, Jesus, assim conforme a Tua vontade. Nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre todas as áreas da vida dela, Senhor, em nome de Jesus, e te agradecemos, porque ela é um presente na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Abençoe, Tezinha. Cantar parabéns daqui a pouco, viu, Aninha? E quero convidar também Cris. Cris, ela formou, né? Essa foi a semana, foi? Cris formou o que, Cris?
Odonto, nossa nova dentista aí, tá? E isso é bom, irmãos, isso é importante a gente glorificar Deus através das conquistas, porque Deus tem o melhor para nós. Eu entendo que nós como jovens precisamos, né, eu falo nós porque eu me incluo também, né? Precisamos, né, desejar, sabe, irmãos, prosperar, porque é legítimo, é algo que Deus espera que nós tenhamos, essa visão de prosperidade. Não apenas como uma ferramenta que nos beneficie, mas também que nós possamos ser abençoadores. E Cris está aqui hoje celebrando ao Senhor, né, glorificando a Deus com ações de graça por essa conquista, tá, tão importante na vida dela. E eu quero que você também se encoraje, né, sinta-se motivado a correr atrás, a adquirir a sua formação, a se tornar alguém relevante, para que você possa ter acesso a lugares aonde a palavra de Deus vai ser ministrada através da sua vida. Amém? Não se trata apenas de um diploma, se trata de um acesso aonde a palavra de Deus através da vida da Cristo também poderá ser comunicada. Então quero orar também, se alguém também aqui em formação, você está estudando, que Deus te dê graça, que o Senhor te dê, sabe, perseverança, porque eu creio que o melhor de Deus está por vir, amém? E quem ainda não ingressou, que o Senhor coloque e direcione seu coração para o curso que vai fazer diferença na sua vida e na vida de muitas pessoas. Pai, quero te agradecer pela vida da Cris, que está aqui reconhecendo, Pai, que essa aquisição, essa conquista não é apenas um mérito, Senhor Deus, intelectual, não é apenas um mérito, Senhor Deus, ó Deus, de uma conquista, mas também, Deus, ela reconhece acima de tudo que foi graça, bondade do Senhor, misericórdia, provisão do Senhor direcionando ela em todo o tempo. Dá a ela, Senhor Deus, os recursos necessários, que nesse novo ciclo, Pai, ela possa, Senhor Deus, desempenhar com excelência, com graça e movida pelo Teu Espírito, como voz, Pai, para muitos, Pai, que irão até ela, talvez esperando, ó Deus, um auxílio, uma necessidade, Senhor Deus, ali, Deus, da sua necessidade ali, Senhor Deus, mas também eles entendam que o que ela carrega, Senhor Deus, também será uma resposta em suas vidas. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Cris. Parabéns. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos iniciando uma nova série, e essa série ela vai dar, na verdade, o start para a nossa conferência, como eu já falei aqui, em setembro. E eu contei para você semana passada sobre como foi o processo do Senhor nos direcionar a esse tema. E daí para frente, a partir de então a gente percebeu um fluir de Deus. Estão achando quem é que vai ganhar presente? Espera aí. Quero que vocês vejam aqui um item da loja que não estava ali. A caneca. E hoje eu vou tomar água na caneca aqui, viu? Por isso que na hora que eu vier botar aqui, eu vou inaugurar a caneca. A caneca da conferência, com aquela imagem que você está vendo ali, ó, bonitona. Então, também você pode encomendar a sua, ok? E a partir de então, que o Senhor nos direcionou ao tema, nós percebemos uma fluidez, né, do propósito, uma fluidez em relação a... Está tudo certo. E graças a Deus, o Senhor tem nos dado direcionamento. Então a gente vai estar divulgando a programação, os preleitores, tá? Daqui para frente, esteja orando por isso. Queremos também convidar você a fazer parte do processo de consagração que nós vamos iniciar. Nós temos ainda uma pré-conferência que vai acontecer no dia 29 de agosto, tá? É o último Fire do mês de agosto. Então nós vamos ter uma pré-conferência, uma segunda-feira. E aí a gente vai estar também iniciando um processo de consagração. Oração, jejum, e nós vamos estender, normalmente a liderança faz, mas nós vamos estender para toda a juventude também participar, gerando, tá, esses dias que eu creio que serão dias tremendos na presença do Senhor neste lugar. Amém? Amém. Então vamos continuar. Feche seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui nessa noite. Obrigado porque temos a oportunidade de receber do céu uma palavra, que nosso espírito, alma e corpo estejam ligados ao Teu Espírito, Senhor.
nós damos uma ordem à nossa alma, quieta-te. Damos uma ordem ao nosso corpo, obedeça, para que pelo meio do Espírito, Pai, estejamos conectados contigo. Repreendemos toda dispersão. E eu declaro, Pai, sobre este lugar, que não haverá, Senhor Deus, nenhuma ação contrária que impeça o fluir do Senhor neste ambiente. Envia teus anjos ministradores e que cada um que entrou neste lugar possa verdadeiramente sair dizendo: o Senhor esteve neste lugar. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti toda a adoração, Senhor. Quanto a mim, eu te peço mais uma vez, Pai, que eu permaneça escondido na fenda da rocha, pois é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. Semana passada nós começamos e nós aprendemos que devemos, como filhos de Deus, que fomos resgatados pelo Senhor, manifestar, ou melhor, atrair uma realidade que Jesus Cristo, pela sua obra na cruz, nos proporcionou. E essa realidade é aquilo que faz parte da vontade de Deus para nós e para o contexto que nós vivemos. E a maneira que nós começamos a manifestar essa vontade de Deus é primeiro nós acessando um lugar aonde a imagem de Deus seja em nós refletida. Porque o nosso propósito não é entregar um serviço, o nosso propósito é entregar a nós mesmos. O nosso propósito é refletir a glória de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que nós fomos criados para buscar ao Senhor. E essa busca, ela não parte apenas em volta da necessidade que temos de Deus intervir a nosso favor, de Deus agir pelas nossas causas, mas também de Deus, através de nós, se revelar para o mundo. Então, e esse lugar, para que essa imagem de Deus seja em nós revelada, existe um ambiente, e esse ambiente é o ambiente onde nós paramos para contemplar a Deus, buscar a Deus. Aprendemos aqui que, como o salmista declarou, que todos que adoram imagens de escultura, que têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, se tornam semelhantes todos o que a estes ídolos adoram, ou seja, uma geração inútil, uma geração ineficiente. Mas esse mesmo princípio se aplica quando essa contemplação, quando esta adoração é dada a um Deus que tem olhos e veem, boca e fala, ouvidos e ouvem, mãos e tocam. Então tornar-se-ão semelhantes a este Deus todos o que a eles adoram. Porque como Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 3, que somos transformados na mesma imagem pelo Espírito. Nós somos transformados na medida que nós contemplamos a Deus, nós vamos sendo recodificados, reconfigurados, enfim, restaurados. E a imagem de Deus começa, irmãos, a ganhar em nossa vida o protagonismo. Não é simplesmente revelar o que é divino, não se trata de sermos Deus na terra, se trata da natureza de Deus ser manifestada em nós. Porque no momento em que você entregou a sua vida a Jesus, o seu espírito que estava morto foi recriado. Amém? Então há toda uma intenção do mundo das trevas de tentar manchar essa imagem, de gerar em nós, irmãos, uma autoimagem deturpada a tal ponto que nós mesmos não creiamos nessa realidade a qual Jesus conquistou para nós. Só que é nosso chamado em Deus, há um chamado de Deus para nós. As pessoas, muita gente me pergunta assim: tio, qual é o meu chamado? Eu quero saber qual é o meu propósito. Eu quero descobrir qual é o chamado da minha vida. E aí se associa muito essa ideia a uma habilidade que ela tem que fazer. Ah, será que é cantar, é tocar, é pregar, né, é dançar e por aí vai. Sempre tentam associar o chamado a uma habilidade, a um serviço, a um dom. E a Bíblia diz, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Pode deixar que eu controlo aqui. Obrigado, Eric. Romanos 8, verso 29. Romanos 8, 29.
Diz assim: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que ele diz: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus nos chamou para o quê? Para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Quando a gente vai olhar a Bíblia, estudar a Bíblia, irmãos, ler a Bíblia, a gente vai perceber, e nós vamos encontrar ali um padrão, né? Uma ação de Deus. E ao longo da história, a partir do momento que Deus criou o homem, né? Deus estabeleceu na terra algo ou alguém que fosse um representante de Deus na terra. A Bíblia vai nos mostrar, nos apresentar um Deus que é invisível, amém? Deus é espírito. Deus a gente não vê, Deus é espírito. E esse Deus que é espírito, ele porém é todo poderoso. Esse Deus que é espírito, nele reside toda a sabedoria, nele há todas as virtudes divinas, como o atributo da onisciência, da onipotência, da onipresença, da eternidade, está em Deus. Deus é soberano, amém? Deus está acima de todas as coisas. Deus, melhor dizendo, Deus não existe, Deus é, amém? Nele não há início e nele não há fim. E esse Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, ele estabeleceu a criação. E desde o momento em que Deus estabeleceu a criação, Deus estabeleceu alguém ou algo para representá-lo na terra, para trazer a criação, a evidência, e não apenas a evidência, mas a manifestação de um Deus que é soberano, mas que se manifesta e revela na criação. E aí a gente vai perceber que o próprio Adão, por exemplo, ele é aquele que inicia, vamos dizer assim, é ele que traz esse início, né, dessa intenção de Deus de trazer sobre a terra a manifestação do céu, ou seja, assim aqui na terra como é no céu. Então Adão, como a gente já aprendeu, ele foi o pioneiro nesse chamado, o chamado de refletir uma imagem, o chamado de demonstrar para a criação um Deus que estava comissionando a representá-lo. Então Adão, lá por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, inicialmente, irmãos, eu vou ser um pouquinho pedagógico, tá? Mas daqui a pouco a gente vai no profético, tá certo? Só te peço para você ficar atento. Não deixa o sono, nem o irmão do lado te distrair, amém? Então olha logo para ele assim, com aquele olhar de carinho. Não converse comigo, assim para ele, ó. Tá? Deixa o celular quietinho aí, tá bom? Se possível, coloca no modo avião, porque daqui a pouco você vai precisar decolar. Só viu um amém? Coloque seu celular no modo avião, porque daqui a pouquinho você vai precisar decolar. Em nome de Jesus. Então disse Deus a Adão, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então a gente aprendeu semana passada que Adão veio com essa missão, representar. Quando Adão andava, a autoridade que Adão exercia não estava no seu cargo, não estava na sua habilidade, não estava no dom que ele tinha, estava na imagem que ele representava. Então onde Adão andava, onde Adão ia, toda a criação precisava estar debaixo do governo de Adão, mas não estava em Adão em si, mas na imagem que Adão representava. Com o pecado e consequentemente a resistência do homem em corresponder com Deus e assim estabelecer a sua vontade na terra, fez com que o Senhor retirasse do homem o seu espírito. Antes desse momento que nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 6, a humanidade vivia muito tempo, né? O próprio Matusalém, por exemplo, que foi aquele que mais viveu na terra, viveu 970 anos.
Então era nessa medida aí que as pessoas viviam. Mas houve um momento que o homem ele foi tão resistente ao plano de Deus, que Deus falou assim: não é bom mais que meu espírito permaneça, contenda com o homem. E no original significa: não é bom que o meu espírito continue mais a guiar o homem, porque este está resistindo à minha obra. Esse está, sabe, é duro para que a minha vontade se manifeste através dele. É um homem que recorrentemente cai no pecado, geração após geração. A gente vai ver, primeiro foi Adão, depois vem a descendência de Adão, aí Deus vem e aplica um reset na terra, todo mundo morre, só sobra uma família, a família de Noé. Deus recomeça com Noé, mas ainda assim o gênero humano continua nesse coração duro, sabe, de ouvir a Deus, de viver a vontade de Deus, se tornar um representante na terra. Porque embora Adão tenha falhado, o plano de Deus não falhou. Embora Adão tenha falhado, Deus não desistiu de manifestar o céu na terra. Então a gente vai percebendo que Deus sempre traz uma medida para levar esse homem a esse lugar de restauração. Para quê? Para que então esse homem pudesse refletir quem Deus era. E a gente vai vendo essa resistência desde os tempos de Adão, desde os tempos de Noé. E hoje em dia, irmãos, não é tão diferente não. Deus continua comprometido com isso. Mas já a gente vai chegar nessa dimensão, nessa dispensação. Então lá em Gênesis capítulo 6, verso 3, Deus vai dizer: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então aquela longevidade começou a reduzir. E quem viveu a medida cheia, dos 120 anos foi Moisés. E Moisés chegou a dizer que a vida do homem é 60, 70, e o que passar disso é canseira e enfado. Então, quando o Espírito de Deus já não tinha mais essa ação sobre todos, a gente percebe que a humanidade ela foi destituída da glória de Deus. Ela foi incapacitada de manifestar quem Deus era sobre a terra. Mas como eu disse, embora a humanidade tivesse falhado, Deus continuava de pé com seu plano. Então, chega Abraão, teologicamente a gente olha, Abraão é o terceiro começo. Primeiro foi Adão, depois foi Noé, e aqui vem Abraão. E Deus fala para Abraão: Abraão é o seguinte: de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E então, quando chega o tempo de se cumprir essa promessa que Deus falou para Abraão, o povo de Israel está no Egito. Passados-se 430 anos no Egito, Deus envia quem? Moisés. Boa, Liz, gostei. Envia Moisés. Moisés chega lá, é o seguinte: o grande eu sou me enviou até vós para vos libertar. E qual foi o propósito da libertação? Foi apenas tirar eles de uma terra de escravidão? Não. Olha o que o texto diz em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí olha que profundo isso agora. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Em outras palavras, Moisés chega lá e Deus estava chamando o povo para ser aqueles que representariam o céu na terra, e aqueles por meio dos quais o Senhor iria manifestar o seu poder sobre a terra. Então a verdade é que depois Israel falha nesse processo. Então veja, Deus continuava o quê? Buscando pessoas, levantando alguém, nesse caso aqui, para representar o céu na terra. Porque eu estou preparando você para entender o desfecho dessa mensagem. Porque às vezes o nosso comportamento em olhar para uma frase como essa, uma expectativa nossa em relação ao que Deus quer fazer na terra, e dizer: Senhor, faz na terra como é no céu,
muitas vezes nos coloca em um lugar onde nós transferimos a responsabilidade, a cargo de Deus de fazer aquilo no qual Deus de fato quer fazer, porém através de nós. Deus quer sim manifestar sobre a terra a sua vontade, sim ou não? Deus quer, irmãos, manifestar sobre a terra cura, sim ou não? Deus quer manifestar sobre a terra libertação, sim ou não? Deus quer manifestar sobre a terra liberdade, sim ou não? E quem é o canal de Deus para isso? Quem é que Deus quer, irmãos, usar para que isso se estabeleça? Mas se nós não entendermos a intenção de Deus para isso, nós nunca vamos nos associar a essa verdade, logo não vamos vivê-la. Então perceba que desde a origem, Deus vem manifestando essa intenção de levantar representantes legais, que não só vão carregar, irmãos, o título de filhos, de herdeiros, de, nação santa, de um povo sacerdotal, como entender que por sermos gerados em Deus, para isso, nós vamos fazer diferença. Então a solução para a cruz das almas não está na mão do prefeito, está na mão da igreja. A solução para o Brasil não está em Bolsonaro, está na igreja, logo em você. Mas se nós não entendermos esse plano de Deus, nós vamos transferir a responsabilidade para os outros e para Deus. Então a gente está vendo aqui que Deus estabelece em Adão, Deus tem estabelecido num povo, Deus tinha agora uma nação. Quando o povo de Israel saiu do Egito, então eles havia milhões de pessoas. Então Deus estabeleceu sobre eles essa missão: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Ou seja, vocês serão para mim uma nação que vai me representar sobre a terra. Lembra da profecia, da promessa para Abraão? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que talvez você não percebeu, que a promessa de Deus não se resumia só à nação de Israel, assim como as promessas de Deus não se resumem só a você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de ti, a vontade de Deus, que não é apenas favorecer a nós crentes, mas favorecer também um mundo que não conhece, através de nós crentes. Assim na terra, como é no céu, irmãos, é entender e assumir que Deus me alistou para um chamado, e esse chamado é revelá-lo nessa geração. Então, em cada pessoa, na geração que ela viveu, debaixo de uma palavra profética que foi direcionada, ela foi criada por Deus com o fim de representar o céu na terra. Como estão entendendo? Diga amém. Então, o povo de Israel falhou. O propósito era toda a nação. Depois estabeleceu a promessa sobre uma tribo, a tribo de Levi. Depois sobre uma família da tribo de Levi. E no final das contas Israel falhou. E então vem um período chamado período da lei. Diga, período da lei. Daí para frente Deus começou a instituir um período que carregaria símbolos, carregaria uma ideia, carregaria algumas marcas daquilo que iria se manifestar. O período da lei é aquele período que vai de Moisés até Jesus. E esse período, o autor de Hebreus vai dizer que esse período era um período que representava, presta atenção, apenas sombra, uma ideia e uma vaga ideia do que se manifestaria depois desse período. Como estão entendendo aí? Se não estiver entendendo, fala assim: pastor, repete aí que eu não entendi. Nós estamos na parte pedagógica ainda, daqui a pouco a gente entra na parte profética. Então, nesse período da lei, Deus começou a estabelecer figuras, símbolos, ideias que iriam ganhar de fato a revelação dela em um tempo específico, mas que já apontava a intenção do coração de Deus. Perceba que primeiro Deus começa a levantar o que? Homens, pessoas. Aí agora na lei nós vamos ver algumas figuras do que Deus representava como este lugar
ou com esse propósito de manifestar a sua presença, manifestar quem Deus é na terra. E há duas figuras na lei, que é o tabernáculo de Moisés e a arca da aliança. Alguém já ouviu falar sobre o tabernáculo de Moisés? Você é aluno exemplar, Cris. E a arca da aliança. Esses dois símbolos da velha aliança representam de forma específica o seguinte: o tabernáculo era um ambiente, uma casa, e nesse ambiente Deus tinha um lugar, esse ambiente era repartido em três: átrio, santo e santíssimo lugar. Quais eram os ambientes? No santíssimo lugar havia uma arca chamada arca, e essa arca representava algo. Essa arca representava o tabernáculo, representava a casa, a arca representava a presença. Então essas duas figuras apontavam para aquilo que Deus ia manifestar por meio de Jesus Cristo. Então, onde o tabernáculo de Deus era montado, a presença de Deus vinha naquele lugar. Onde o tabernáculo, irmãos, era estabelecido, preste atenção que eu estou começando a entrar no profético. Quando a arca era montada, porque ela era feita de tendas, de estacas, ela era móvel, então era prático. Então eles desmontavam e montavam sempre que havia necessidade. Quando a nuvem de Deus parava, eles montavam um acampamento e a arca ficava no meio, de forma estratégica, entre as 12 tribos de Israel. Quando a arca era montada, a nuvem de Deus vinha sobre a arca, irmão. A presença de Deus se manifestava. A Bíblia vai dizer que Moisés entrava no tabernáculo e a nuvem de Deus vinha. Chamava a tenda do encontro. Vai pegando. A tenda do encontro. Então a presença de Deus vinha. E a arca da aliança representava essa presença. Interessante é que a arca, ela era usada não apenas como instrumento de culto, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício e adoração a Deus. A arca da aliança também era usada quando o povo ia para a guerra. Quando a arca da aliança era levada para a guerra, irmãos, acontecia duas coisas. A primeira era que o povo de Israel caminhava triunfante, confiante e dependente, enquanto os inimigos se desesperavam. Porque as notícias, a fama de Israel se espalhava. E a fama de Israel se espalhava por quê? Porque eles carregavam o quê? Que era... não sei se você está entendendo aí o negócio. Aonde Israel ia, irmãos, a nação que ia enfrentar Israel, eles já tinham, irmãos, um temor. Então, todos os períodos em que houve sobre Israel um rei justo, a nação de Israel, por meio da presença de Deus sobre ela, triunfava, vencia guerras, e não apenas mudava o seu contexto, como mudava realidades ao seu redor. As conquistas de Israel, irmãos, não paravam em Israel, beneficiavam até quando eles não queriam. No livro de Josué, capítulo 9, a Bíblia vai falar sobre os gibeonitas, que foram fazer aliança com Josué. E olha que os gibeonitas eram diretamente inimigos do povo de Israel. Só que eles sabiam que Israel era muito poderoso por conta do Deus de Israel, por conta da presença de Deus. Os gibeonitas, que não eram bobos nem nada, se disfarçaram de povos distantes e foram até Israel. Chegaram lá, bateram um papo com Josué dizendo: olha, nós viemos de muito longe. Nós não fazemos parte dos povos que estão aqui por perto, que querem destruir Israel. Não, nós somos de muito distante. Mentira. Eles usavam roupas velhas, eles usavam odres velhos para trazer essa ideia de que eles vieram de muito longe, mas nada, eles eram vizinhos. E aí Josué vai e faz aliança com os caras. No momento que Josué faz aliança com os caras, Deus faz aliança com os caras. Porque os gibeonitas estavam para ser atacados por outras 5 nações. E quando as 5 nações se levantaram para destruir os gibeonitas, eles correram até Israel e disseram: salva-nos. Aí Josué vai perguntar: Deus, e aí, vou fazer o quê?
agora segura o teu pepino, porque você fez aliança e nós vamos honrar a aliança. Então os gibeonitas foram libertos, foram livres, irmãos. Houve um livramento de Deus para aquela nação. Então perceba que a nação de Israel carregava a presença de Deus. E a presença de Deus fazia o quê? Toda a diferença. Mas aquilo era apenas uma, diga, sombra. Aquilo era uma ideia distante ainda, irmãos. Aquilo ainda não representava de fato o que Deus queria fazer. Ou o que Deus ia fazer, apenas era um símbolo. Então, o período da lei termina. E quem vem? Quem? Não, esse nome tem que ser dito com mais ânimo, com mais alegria. Quem vem? Não, nem me convenceu, imagina Jesus, irmão. Mas tudo bem. Vem Jesus. Jesus como promessa de Deus, como Messias enviado, como aquele que carregaria nele, irmãos, a manifestação do Deus invisível, pois Paulo diz em Colossenses que nele residia toda a plenitude de Deus. Vem Jesus iniciando um novo tempo. Vem Jesus estabelecendo agora, irmãos, o que Deus havia prometido. Então, quando se cumpriu a lei, vem um Senhor inaugurando um novo tempo, manifestando em detalhes aquilo que a lei conhecia apenas em sombra. A Bíblia diz como eu falei em Colossenses capítulo 1, versos 13 a 15, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem é este? É a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Então entenda, além de vir manifestar o plano de redenção sobre o homem que estava destituído da glória de Deus, Jesus, irmãos, também vem estabelecer o céu na terra, e Ele é o pioneiro nesse processo. Então existe uma relação entre o tabernáculo de Moisés, que era uma casa onde a presença de Deus habitava, com a igreja. Existe um paralelo, uma relação entre essas duas coisas. Lá em Hebreus, no capítulo 3, os versos 1 ao 6, diz assim, ó: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Aonde era a casa de Deus? No tabernáculo. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo Jesus, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e exultação da esperança. Olha só, o autor de Hebreus está dizendo assim, olha, havia uma casa em que Moisés ministrava, em que Moisés era o sacerdote, em que Moisés foi aquele a qual Deus deu a planta para construir. Aí ele faz o paralelo sobre Cristo, que estabeleceu uma casa. Ele fala que aquele que estabeleceu a casa é maior do que a casa. E ele fala de Cristo nesta casa, ele fala assim, de Cristo, porém, como filho em sua casa, a casa de Cristo, a qual somos nós. Olha o paralelo. A casa na velha aliança era o tabernáculo, uma tenda. E o que Jesus veio fazer foi instituir uma nova casa, qual somos? Diga nós, diga eu. Agora preste atenção. Se na velha aliança a gente vê o retrato de um lugar
que carregava a presença de Deus como uma manifestação de quem Ele é, e isso mudava tudo. Significa dizer que nós, como casa de Deus, estabelecida por Jesus, temos que carregar o quê? A presença. A presença que estava no tabernáculo reside agora em você. Obrigado por um aleluia, Deus, glória a Deus, e metade um amém. O que a Bíblia está nos revelando aqui, irmãos, é que Moisés edificou para Deus um tabernáculo, uma tenda. E a casa que Jesus está estabelecendo, edificando para Deus, somos eu e você. O que Moisés ergueu, irmãos, o tempo destruiu. Mas o que Jesus veio levantar, vai permanecer para a eternidade. Ou seja, como casa de Deus, você não carrega apenas um artefato chamado Arca da Aliança, feito de madeira, revestido de ouro. Você carrega a própria presença de Deus. E se quando o tabernáculo era montado, a presença de Deus vinha, se quando o tabernáculo era montado, guerras eram vencidas, se quando o tabernáculo era montado, irmãos, desfechos eram mudados, por que onde você está, as coisas não estão mudando? Por que aonde você está inserido, realidades não têm sido transformadas pela presença de Deus? Entenda, você foi chamado para manifestar a imagem de Cristo, do Filho de Deus, a presença de Deus. Então, quando o povo olhava para a arca, carregada pelos levitas, o inimigo olhava e falava assim: olha, ei, veio o povo de Deus, a arca da aliança vai diante deles, e se eles levantarem a voz e clamar a Deus, estamos fritos. Quando a arca da aliança, irmãos, por exemplo, parou na casa de Obed-edom, houve prosperidade. Entenda, Deus estabeleceu a sua igreja, os seus filhos, para serem esse tabernáculo vivo, que é onde pisar a planta dos seus pés. Amém, igreja? Mas dá um amém aqui, com fé. Amém, igreja? Você é esse ponto de contato, esse mecanismo que entrelaça, irmãos, céu e terra. É como a gente canta naquela música Me Ama, quando os céus e a terra se beijam. É quando a terra e o céu se encontram. Isso veio sendo protagonizado por Cristo, Jesus Cristo, porque Ele foi o primeiro. E aí nós lemos em Romanos 8 o quê? Que Deus também nos chamou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus nos chamou para nós representarmos esse lugar, irmãos, de onde a presença de Deus se manifesta. Nós falamos aqui na nossa primeira pré-conferência de que há uma unção, há uma graça de Deus sobre a vida da igreja, dos seus filhos, para que por meio dos seus filhos, a vontade que é no coração de Deus, irmãos, seja conhecida, e não somente isso, seja manifestada na terra. Você é um agente de transformação. Você carrega a própria presença de Deus, se é que a sua fé está firme nele, se é que a sua consciência está firme nele. Mas é nesse ponto que nós falhamos e não manifestamos a presença de Deus, é porque nossas consciências estão contaminadas, estão, irmãos, de alguma forma abaladas, a ponto de não conseguir aceitar essa verdade, de não se mover nessa verdade. E as coisas ao nosso redor tentam imprimir em nós um sentimento de incapacidade, de inferioridade, de sermos indignos, de não estarmos à altura do que Deus, irmãos, planejou. Entenda, não é por você, é pelo aquilo que Deus colocar em você, é a presença de Deus na sua vida. Sabe, o Vitor falou aqui de um milagre que Deus fez na vida dele. Não foi Arlen, foi a presença de Deus.
assim como muitas experiências, irmãos, assim como muitos outros testemunhos que nós podemos contar, se trata da presença de Deus sobre a sua vida. Quando o Senhor disse para a nação de Israel: olha, vocês são para mim um povo que eu escolhi para manifestar sobre a terra quem eu sou, e consequentemente transbordar sobre ela o que eu posso fazer, Deus veio por Jesus, irmãos, reiterar esse chamado. Porque Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,9: vós sois nação santa, vós sois sacerdócio real, vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quem Pedro está falando? Não é para o povo de Israel, é para a igreja, para nós. Assim na terra como no céu, irmãos, é um clamor daqueles que estão dizendo: eis-me aqui, envia-me. Assim na terra como no céu, são aqueles que entendem e sobrepõem, irmãos, tudo aquilo que tenta lhes paralisar, porque quem vencia as guerras de Israel não era a espada de Israel, não era o escudo de Israel, não era a lança de Israel, não era, irmãos, o potencial bélico de Israel, não, era a presença de Deus em Israel. Você tem talvez amargado certas frustrações na sua vida, porque você não tem deixado a presença ir adiante de você. Você tem na força do seu braço. Você tem caminhado, irmão, na expectativa da sua capacidade ou de alguém. Mas eu quero nessa noite te desafiar, irmãos, a você entrar nesse lugar. Na verdade, não é nem entrar nesse lugar, é ser este lugar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, a quê? Até me tornar este lugar. Então você nunca mais vai visitar a presença, você vai carregar a presença. Não. Você não foi chamado para visitar a presença, você foi chamado para carregar a presença. Porque vós sois casa de Deus, vocês são habitação de Deus. Estevão, irmãos, antes de ser apedrejado, ele disse: Deus, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita mais, irmãos, em estruturas de alvenaria, de madeira. Deus habita em nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito, santuário do Espírito. Aleluia! Olha para o seu irmão aí do lado e diga assim: você não é pouca merda não. Brincadeira. Diga assim para ele agora: você é o melhor de Deus nessa terra. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Então, quando a gente começa a perceber, irmãos, a intenção de Deus em estabelecer uma casa, é lógico que o tabernáculo e a arca são apenas uma das coisas em que todo o Velho Testamento vão nos apresentar. Presta atenção. Quando a Bíblia começa a nos apresentar essa intenção de Deus de estabelecer uma casa, começa com a visão, quando lá no início a gente não vê uma construção, mas sim em um ato profético, com uma pedra, Jacó estabelece uma casa. Jacó, quando está fugindo de Esaú, ele dorme no deserto, ele tem uma visão. Qual é a visão? Olha que profético. Ele tem uma visão. E o que essa visão mostra? Uma escada que tocava do céu, e ele via anjos fazendo o quê? Subindo e descendo. Olha só, uma escada posta do céu até a terra. Aí Jacó tem a visão e Jacó fala: uau, Deus está neste lugar, eu não sabia. Jacó dormiu sobre uma pedra, aí ele acorda com aquela visão, pega a pedra, levanta a pedra, unge a pedra e fala que agora é Betel, casa de Deus. Olha o símbolo profético, a casa de Deus é um lugar onde o céu toca o quê? Meu Deus.
Aí, continua. Depois Deus pega, dá a Moisés uma planta e fala assim: constrói o tabernáculo. Moisés constrói o tabernáculo. Nos dias de Davi entra em crise, e Davi fala assim: não é justo, a arca do Senhor habita numa tenda, enquanto eu estou num palácio. Vou construir um palácio para Deus, um templo. Aí Deus fala assim: não, você não, sua mão está suja de sangue, vai ser seu filho. Aí vem Salomão, constrói o templo. Nesse templo existia um lugar chamado Santíssimo, que havia um véu que era do alto a baixo. Quando Jesus foi à cruz, Jesus morreu na cruz e disse: está? Aí o véu do templo se rasga do alto. Deus dizendo: esse lugar agora já é inútil, esse lugar não serve mais para aquilo que eu vou fazer. Aí Jesus vem, levanta a igreja e coloca nela a presença de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aí, irmãos, nós ficamos presos muitas vezes àquilo que está lá atrás na lei, quando a nova aliança, a graça de Deus nos apresenta como essa casa, a casa que Jacó viu, a casa que Deus estabeleceu por Moisés, a casa que Deus estabeleceu por, Salomão. Essa casa, irmãos, entra numa nova dimensão, aonde há uma escada posta, aonde a casa de Deus está. Existe, irmãos, uma conexão aonde a casa de Deus está. E sabe quem é essa casa? É você. Então onde você está tem uma escada posta do céu na terra. Obrigado por um amém, 12 glória a Deus e metade de um aleluia. Aonde você está, na sua família tem uma escada lá, amém. Na sua faculdade tem uma escada lá, amém. No seu bairro tem uma escada lá, irmãos. Do céu na terra, anjos sobem e descem nessa escada. Aonde você trabalha, essa escada está lá, amém. Irmão, eu pensei que eu ia vir cadeira para cima, um povo gritando, rodando no manto, de uma realidade. Obrigado, Rodrigo. Você é esse elo que Jesus estabeleceu, irmãos, depositando em nós toda a presença de Deus. Precisamos olhar isso com tanto zelo, com tanto amor e com tanta expectativa, irmãos, a ponto de entendermos que, como sacerdotes, precisamos cuidar disso, proteger isto, porque tudo que o inimigo quer, irmãos, é impedir que essa conexão se manifeste. Você é agente de transformação e ponto. Aonde Deus te colocou, existe uma escada ali, assim na terra como é no céu. O que nós precisamos é fazer: Senhor, eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero, Senhor Deus, conhecer a vontade que está no teu coração, para manifestá-la aonde o Senhor me plantou. Seja no teu colégio, na tua família, no teu bairro, aonde Deus te plantou. Deus levantou você, Deus ungiu você, e Deus chama você de Betel, Deus chama você de casa de Deus. Você é casa de Deus. Levanta sua mão direita de profeta aí, bate na mão do seu irmão e faça yes! Então, igreja do Senhor, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 3, verso 15, ele diz assim, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Diga uau! Sabe o que significa baluarte? Quem sabe o que é baluarte? Baluarte significa fortaleza, construção alta, cercada por muralhas. É um termo de origem da língua francesa. Baluarte também significa algo que serve de defesa, que sustenta alguma coisa. Você é instrumento de Deus para ser um sustentáculo, irmãos, na sua casa, onde você estiver. Entenda isso. Entenda isso. Nós estamos às vésperas do grande e poderoso, sabe, irmãos, acontecimento. O rei está voltando. Mas existe ainda um tempo. Hoje eu estava vendo uma fala de um pastor, ele falando que a Coreia do Norte decidiu ajudar a Rússia
enviando mais de 100 mil soldados na guerra contra a Ucrânia. Muito bom, Liz. Você é top. E isso, irmãos, representa que se um país que estava fora desse cenário entrou, significa que agora abre um precedente para que a OTAN, por exemplo, também direcione países, nações, exércitos, e esta guerra tome proporções mundiais. O que significa, pastor? Significa que os sinais do final dos tempos estão mais claros do que nunca. E o que nós precisamos como igreja não é sentar na frente da TV e ficar ciente do que está acontecendo, não. É que isto nos impulsione, irmãos, nessa última hora, a nós, irmãos, darmos o nosso melhor como igreja e baluarte do Senhor, para reerguer, sabe, irmãos, pessoas que representam, como a profecia de Isaías diz, sabe, irmãos, cidades assoladas, vidas que estão destruídas, porque a presença de Deus, irmãos, ela vem trazendo juízo, mas ela também vem trazendo justiça e redenção. Um Deus que não quer apenas te favorecer no sentido de conquistas, porque você é o filho de Deus abençoado. Deus também quer tornar você um abençoador. E o maior propósito da igreja, como chamados para manifestar a imagem do seu Filho, conforme nós lemos em Romanos 8, é tornar Cristo conhecido. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você é aquele que tem a escada para apresentar o caminho para eles. Vamos lá, vamos subir. Então, enquanto nós estamos em nossos dilemas eternos, nos nossos processos insuperáveis, nas nossas dores que parece que nunca tem fim, nós estamos deixando de ser coluna e baluarte. Enquanto estamos sendo, irmãos, aqueles que ruminam as suas dores, ruminam as suas mazelas, nós estamos deixando de ser esta igreja que precisa estabelecer a escada do Senhor nessa terra, de dizer: Senhor, eis-me aqui, faz na terra como é no céu. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Amém, irmãos? Porque já não temos mais tempo para perder tempo. É um chamado do Senhor nos últimos dias. É o chamado do Senhor nesses últimos dias. E o que meu coração, irmãos, sabe, queima, o desejo do meu coração é que de fato nós tenhamos a oportunidade, a tempo de entender isso, de não encarar um culto, uma programação, uma ida à igreja apenas como talvez estamos ali para fazer um favor a Deus, a agradar alguém que nos convidou. Nós precisamos entender primeiro sobre o aspecto da nossa salvação e segundo, de que aquilo que Jesus fez em nós transborde através de nós, porque você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Você representa o céu na terra. Eram pessoas, depois tornaram coisas, agora são os filhos de Deus que carregam a sua presença. Então, irmãos, eu queria orar com você e finalizar com o texto que nós iniciamos, Romanos 8, 29. Quero chamar o pessoal do louvor, já podem se preparar aqui. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quero que você fique de pé. Eu quero fazer 2 momentos. Eu quero convidar aqui a minha equipe de líderes do Fire. Podem vir aqui à frente, todos que estão aí presentes. Por favor. Rapidão. Fique aqui, ó. Queridos, nós vamos fazer um momento profético agora.
Amém? Nós vamos fazer um momento profético. E esse momento profético a gente, alguns dias atrás, nós percebemos assim uma investida muito grande das trevas, tentando trazer sobre nós desânimo, sabe, acomodação. E são vários os gatilhos, são vários os motivos que tentam justificar uma vamos chamar, letargia da nossa parte, uma negligenciação em relação ao nosso papel, ao nosso lugar em Deus. E sabe o que eu percebo? É que essas coisas, elas têm uma intenção, na verdade uma intenção de paralisar o avanço do reino. Por quê? Porque o céu é estabelecido na terra por meio daqueles que representam. O céu é estabelecido na terra por meio daqueles que o representam. E quem é que representa o céu na terra? E se nós não entendemos ou se estamos fragilizados por alguma questão, nós comprometemos esse avanço. Então o que nós vamos fazer aqui? Entendendo o princípio de autoridade, entendendo o princípio desse mover de Deus, não é em valor, entende? É em princípio de autoridade. Eu quero estabelecer sobre vocês um novo tempo, ungir vocês sobre um novo tempo, aonde a consciência de vocês vão estar sendo blindadas debaixo dessa verdade, de que é Deus quem os chamou, de que é Deus que os legitima, de que é Deus que os levanta, é Deus que traz sobre vocês o chamado e estabelece. Não são as circunstâncias, não são os seus processos, não são as perdas, não são, sabe, as coisas que estão ao teu redor tentando te paralisar. Não, é o próprio Deus que te estabelece. E o Senhor nos chamou para sermos canais dele na terra. Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos, de forma profética nessa noite, irmãos, nos propor a um novo tempo, nos propor a uma nova postura diante do que foi ministrado aqui hoje, nos propor, irmãos, a uma nova responsabilidade, a um compromisso, a uma ação, não reação, ação, amém? Porque reação é um ato de alguém que está sendo movido por alguma coisa que o atrapalha, mas ação é de alguém